Olá, meus amores e amoras, tudo bem? Antes de tudo, eu queria aproveitar essa oportunidade, já que esse é o último conteúdo que eu vou postar no canal nesse ano de 2020, para agradecer a atenção de modo geral, especialmente dos meus alunos do ensino regular, que eles são o motivo pelo qual esse canal foi criado. Esse canal foi criado para que as aulas remotas pudessem acontecer e a educação não parasse. Quero agradecer também com muito afeto a vocês do grupo de redação e dizer que é uma experiência incrível estar com vocês, trabalhar junto com vocês, ensinar redação e aprender também, porque eu aprendo muito à medida que eu corrijo, à medida que a gente conversa, a cada aula, a cada encontro, uma aprendizagem mútua acontece. Queria parabenizar todos vocês pela persistência, pela garra, pela determinação. Afinal de contas, se nós chegamos onde estamos hoje, se nós estamos sobrevivendo a esse ano atípico que é o ano de 2020, nós merecemos muito ser aplaudidos de pé, nós merecemos muito ser honrados e respeitados, porque esse ano não foi brincadeira, não é mesmo? Um ano de muitas contradições, um ano de muito medo, de muitas dificuldades, um ano de muitas crises. Crise econômica, crise financeira, crise emocional, crise de tudo quanto é jeito. E eu queria só aproveitar esse primeiro instante para dizer a você que está assistindo esse vídeo que se você continua lutando pelos seus sonhos, se você continua se preparando e tentando correr atrás dos seus objetivos, parabéns. Parabéns mesmo, porque esse ano você, eu, cada um de nós tivemos muitos motivos para pensar em desistir, mas nós não desistimos, então nós merecemos ser louvados, de pé, inclusive. E, falando nisso, em ser aplaudido de pé, todo ser humano merecia ser aplaudido de pé pelo menos uma vez na vida, diz o pequeno Gus no filme e no livro O Extraordinário. É uma leitura que eu, inclusive, recomendo. E é isso. Parabéns por ter chegado até aqui. Obrigada pela atenção, pelo carinho, por estar comigo e por me ajudar a atravessar esse ano tão difícil. Se eu cheguei até aqui, tem muito de vocês na minha trajetória, porque sozinha eu não daria conta. Ok? Então, um beijo e muito obrigada. Agora vamos falar de redação, porque é para isso que a gente veio. E hoje eu vou falar com vocês sobre recursos de originalidade. De que redação que a gente está falando? Obviamente que nós estamos falando do texto dissertativo argumentativo, que é esse texto que vai cair no vestibular, que é o texto que vai cair no Enem, que é o texto que vai cair nos concursos, porque esse é o estilo textual mais exigido, mais cobrado, nesse modelo de prova, de avaliação. E a gente já sabe fazer o texto dissertativo argumentativo, a gente já sabe a importância desse caráter, nós já sabemos construir uma argumentação coerente, só que a gente precisa agora nos atentar para os detalhes, até porque o mês que vem já é o Enem, né, gente? Não queria apavorar ninguém, mas janeiro é semana que vem, daqui a pouco a prova tá chegando aí pra gente fazer. E aí, o que acontece? O que diferencia um candidato do outro quando ele vai entregar a sua redação, quando a banca vai corrigir? Existem os textos ruins, existem os textos bons e existem os textos excelentes. O que separa o texto bom do ruim bom? Isso é visível, é claro, não precisa nem de muitas explicações. No entanto, o que será que separa um texto bom de um texto excelente? Uma redação 900, por exemplo, para uma redação nota 1000. Na maioria das vezes, o que diferencia, um texto bom de um texto excelente é uma linha muito tênue, muito singela, muito pequenininha, assim, mas que faz toda a diferença no texto. Essa linha tênue nós vamos chamar de originalidade. Por que a gente vai falar de originalidade se a gente está falando de um texto dissertativo argumentativo? Primeiro, qual o objetivo desse estilo textual? Esse estilo textual vai exigir que você, candidato, que você, sujeito, trabalhe toda a sua subjetividade. O que é a subjetividade? O que é algo subjetivo? Algo subjetivo ou subjetividade é aquilo que diz sobre mim, sobre a minha pessoa, é algo pessoal, é algo íntimo.
E o texto dissertativo argumentativo, ele é subjetivo porque ele vai apresentar uma temática e essa temática vai ser discutida por milhares de candidatos. Só que cada candidato vai abordar essa mesma temática com uma subjetividade, com uma intimidade diferente, com uma linguagem, com um comportamento diferente. E é a diferença entre um candidato e outro que vai dizer a que nível de originalidade ele tem e o nível de excelência que ele consegue atingir dentro dessa originalidade. O que é isso? Em outras palavras, é personalidade. O texto ele precisa ser personalizado. Não é um texto comum, não é uma contação de histórias, não é uma invenção de coisas, é um texto dissertativo argumentativo. Você vai discorrer sobre um assunto. Você vai dissertar sobre esse assunto. Para fazer isso, para conseguir compor essa obra de arte, o texto excelente, dissertativo argumentativo é uma obra de arte. Para compor essa obra de arte, você precisa respeitar os limites do texto, ele é cheio de regras, e dentro dessas regras você precisa arrumar um espaço para se sobressair, para se destacar, para ser você mesmo, para mostrar a sua identidade, a sua personalidade, para deixar evidente quem você realmente é enquanto sujeito, qual o seu posicionamento diante da sociedade em relação ao assunto que a gente está abordando. Então, essa originalidade é o que diferencia um candidato de outro. E ela, não existe uma regra. Eu não posso dizer para vocês assim, façam isso. Escrevam as palavras XYZ no texto de vocês que vocês vão atingir a nota máxima. Não tem como, não existe uma regra. Por que não existe uma regra? Porque cada sujeito é único. Cada maneira de pensar é única. Cada forma de enxergar a vida é singular. Não adianta querer equiparar um e outro. Não adianta. Então, o que acontece? Se o sujeito que vai compor o texto, ele tem uma personalidade singular, obviamente que todos os integrantes da banca que tiver acesso a esse texto, a correção dele, também terão uma percepção singular. Então, mais importante que colocar a sua personalidade no texto é marcar essa personalidade de uma forma que toque o outro, que é aquele que vai ler o seu texto, que é quem vai avaliar, que é quem vai dar a sua nota. E eis que a gente entra na dificuldade. Como é que a gente vai saber o que falar para tocar o coração da pessoa, para trazer essa pessoa para o nosso lado, se a gente não sabe nem o tema? O tema da redação é surpresa, você fica sabendo só na hora. Então, existem técnicas. Como eu já disse para vocês e eu repito sempre, o texto dissertativo argumentativo, ele é tão estrutural quanto uma fórmula algébrica. É uma estrutura, é uma fórmula, existe uma fórmula pronta e você precisa obedecer esses critérios. O que diferencia o texto dissertativo argumentativo de uma questão de matemática, por exemplo, é a exatidão. A matemática tem uma fórmula que ela vai te levar a um único resultado, não existe mais ou menos, ou tá certo ou tá errado, essa é a matemática. E na redação, no texto dissertativo argumentativo? Bom, existe uma fórmula que vai te direcionar, ela vai te levar para caminhos que vão te ajudar a acertar. Você pode correr o risco de errar. Ela não tem essa exatidão que a matemática tem. No entanto, assim como a matemática, o texto dissertativo argumentativo, ele te dá ferramentas para trabalhar, ferramentas seguras. Na matemática, cada exercício que você vai corrigir, ele tem uma fórmula para você aplicar. Essa fórmula a gente chama de ferramenta que a matemática produz para facilitar a vida do indivíduo. Na redação, por mais humana que seja, essa habilidade ou esse aspecto da prova, tem o seu quê de razão também. Tem um quê de razão muito evidente, inclusive, porque no texto dissertativo argumentativo, tudo e qualquer coisa, qualquer informação que for selecionada para compor esse texto, tem que ser pensada racionalmente. A gente não pode trabalhar só com sentimentos, porque a gente não está fazendo uma poesia, a gente não está fazendo uma letra de música. É um texto dissertativo argumentativo. É uma defesa de opinião. E para defender uma opinião, para convencer alguém de que a sua opinião é a melhor, se você não tiver raciocínio lógico, se as suas razões não forem óbvias e claras, a pessoa não vai compreender, não vai convencer ninguém a nada, né?
Então, para aplicar a originalidade no texto, para dar a sua cara, o seu cheiro para o texto, para dar a sua personalidade, existem ferramentas que a gente precisa obedecer. Assim como existe a ferramenta para a gente montar o texto, a ferramenta é montar o esquema. Aquele esquema sagrado. Analisou o tema? Questione por que falar desse assunto. Por isso, por isso e por isso. Encontrou 3 motivos para falar sobre esse assunto? Então, esses 3 motivos serão seus argumentos. Você já tem um esqueleto do seu texto, agora você vai fundamentar cada um desses argumentos no rascunho ainda. Vou falar sobre esse assunto por causa disso, daquilo e daquilo. Esses 3 motivos estão justificados nisso, nisso e naquilo. Então, os 3 estão fundamentados. Ótimo. Agora eu vou só compor as minhas informações. Agora eu vou só colocar carne no meu esqueleto porque o texto já está praticamente pronto. Essa é a estrutura. E a originalidade, ela chega como? Na maneira como cada sujeito trabalha essa estrutura. O formato é o mesmo. A obrigação de cumprir com os requisitos do estilo textual são exatamente os mesmos. Tem vários requisitos que todos os candidatos precisam obedecer. No entanto, o que diferencia um do outro é a maneira como ele usa as ferramentas a seu favor. Quais são as ferramentas que contribuem para a originalidade do texto, que vai fazer com que você saia de um texto bom e avance para um texto excelente. Texto excelente é aquele que tem a cara do candidato. É aquele em que, à medida que a banca lê, ela é capaz até de ouvir a voz do candidato sem nunca ter visto ele. Mas a personalidade é tão marcante, é tão evidente que a banca não consegue questionar. A argumentação do garoto é sólida, a relação de sentido é complexa, muito bem estabelecida, ele usa muito bem os conectivos, ele sabe fazer a junção das informações, ele sabe fazer a construção das ideias, então ele vai amarrar esse texto de uma maneira que a banca vai ler e não vai ter como desbancar esse aluno, porque o texto está completo. Cumpriu com os requisitos, obedeceu todas as regras que o texto exige e ainda deu a cara dele para esse texto. Essa é a redação nota 1000. Essa é a redação nota 1000. E aí, o que acontece? Como ser original? O que vai diferenciar? Vamos saber quais são as ferramentas para a gente saber como diferenciar. Primeira ferramenta, os argumentos. A gente sabe que todo texto dissertativo argumentativo ele é composto de argumentação. Então, qualquer texto desse domínio, ele vai ter que apresentar opiniões. Agora, o que diferencia um texto do outro é a maneira como essas opiniões elas são abordadas, como elas são apresentadas. Então, opte por argumentos diferenciados. O que são argumentos diferenciados? Quando eu falo argumentos diferenciados, eu não estou dizendo para vocês inventarem argumentos, não é isso. Mas é para selecionar como argumento aquele fator ou aqueles fatores que dificilmente a população, de modo geral, usaria. São argumentos que a banca... São argumentos que fugiu do padrão, do clichê, sabe? Fugiu do comum. Não é comum. Por exemplo, o que é uma argumentação comum? Uma argumentação comum é a gente, por exemplo, usar a falha do sistema, né, do sistema de modo geral, para poder justificar a existência da problemática abordada no texto. Isso é um argumento comum. Ele é infalível e ele cabe em qualquer tema. Se o tema for problemas em relação à saúde, o sistema falhou. Se for problema educacional, o sistema falhou também. Se for violência doméstica, de novo o sistema falhou. Por quê? Porque se não houvesse falha do sistema, o problema não existiria, concorda? Então esse argumento, ele é óbvio. Ele não está errado. Só que ele é óbvio. Então você vai ganhar um ponto mediano, porque argumentou óbvio. Agora, se você tenta, por exemplo, você tira a culpa da sociedade de modo geral e você nomeia os responsáveis pela existência da problemática. Isso é originalidade. Isso é dar sua personalidade para o texto. Então, quer dizer que para cada argumento que eu colocar no texto, eu vou ter que usar uma argumentação diferente, muito bem elaborada? Se você tiver esse domínio, parabéns, isso é ótimo. Mas se não... Pelo menos um dos 3 argumentos que você for citar no seu texto, escolha ele, pelo menos um, para ser o seu carro-chefe. O que eu vou chamar de carro-chefe? É aquele argumento que ele vai ser o coração de todo o seu texto.
A sua tese é a sua ideia mais importante do texto inteiro. E você vai elaborar essa ideia, você vai fundamentar esse argumento com clareza, com objetividade, é claro. E você vai colocar ali uma cara sua, só sua. Algo que dificilmente outro candidato faria. Não é desenhar na redação, não. Tá? É saber nomear, é saber usar as ferramentas que você tem. Por exemplo, se a gente está falando do sistema educacional, a gente pode direcionar tanto para o sistema de modo geral, para governos, quanto também para questões sociais, quanto também para a família. A família é responsável pela educação dos filhos, mas muitas vezes a família não comunica com as instituições escolares como deveria. Isso dificulta o processo de aprendizagem. Muitas vezes, imagina que o tema fosse evasão escolar. São os alunos que estão, que se ausentam por conta própria da escola. A escola, muitas vezes, vai até os responsáveis desses alunos tentar compreender o porquê que ele está tão ausente nas aulas, por que ele está faltoso. E a família, muitas vezes, negligencia, não faz nada para resolver a situação. Mas é obrigação dela, porque o governo já faz alguma coisa para obrigar esses alunos a irem para a escola. Né? É uma norma, esses alunos precisam estar na escola. Quer ver uma forma que o governo já agiu para diminuir a evasão escolar? Ele criou benefícios como o Bolsa Família. O Bolsa Família está diretamente ligado à frequência do aluno. O que faz com que o aluno possa perder esse benefício é se ele não tiver o registro de frequência nas escolas. Então, quando os especialistas, os pedagogos vão até as famílias e falam: o seu filho, o João, vai perder o Bolsa Família porque ele não está frequentando a escola, rapidinho a mãe bota o menino para estudar. Para estudar não, para entrar na escola, porque ele precisa estar lá para a presença dele ser computada. O governo faz a parte dele nesse sentido, mas muitas vezes a família não policia, não verifica se o aluno está de fato indo para a escola, se ele está chegando, está finalizando o trajeto dele, quer entrar dentro da escola e desempenhar o desejo pela aprendizagem, enfim. Então, imagina que o tema fosse evasão escolar. Mais que culpar o governo, a gente pode também falar que a família não dá o apoio que precisa tanto. Isso é um argumento original, diferenciado. Podemos falar também que os professores estão desmotivados e muitas vezes não fazem por onde capturar a atenção desse aluno. Viu que diferente? A gente pode colocar um sujeito, uma espécie diferenciada como principal agente para resolver esse problema, ao invés de usar o argumento clichê que é culpar o sistema de modo geral. Entendeu? Então, quando a gente consegue fazer esse desmembramento, isso é originalidade. Isso é dar a sua característica, a sua personalidade para o texto. É o que diferencia você de um outro candidato, de um candidato mediano e te coloca no patamar de excelência. Tá bom? Então, usar argumentos diferenciados é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é a intertextualidade. O que é intertextualidade? São ferramentas que é uma ferramenta muito comum que é utilizado com base em outros textos ou em outras ideias que já existem. No texto dissertativo argumentativo, a intertextualidade mais comum é a paráfrase, porque existem duas formas de intertextualidade, tem a paráfrase e tem a paródia. A paráfrase, ela